Como o texto é um pouquinho longo, eu leio aqui, vocês vão acompanhando, né? A gente vai até o verso 46. Diz assim o texto bíblico: Atentai noutra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Esse é o herdeiro. Ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remeteram os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Até aqui. Bom, estamos na sequência de parábolas já, né, há alguns domingos. E essa traz muitos elementos, né, muitas questões. Mas, assim, continuando nessa sequência de parábolas do Evangelho de Mateus, a gente está aqui para refletir um pouco sobre elas, né? E, mais uma vez, a gente está diante de um mesmo simbolismo da vinha, né, da plantação de uva. Vale lembrar que assim, essas parábolas elas têm como característica assim, usar elementos do cotidiano do povo da região da Palestina da época, né? Então, assim, Jesus vai usar o vinho, né? a oliva, o figo. Então, coisas que fazem parte, né? A moeda. Ou seja, a intenção de Jesus era sempre, com a parábola, simplificar a mensagem de tal forma que as pessoas entendessem, né, o objetivo final. Então, assim, na época era bem comum romã, né, figo, enfim, esse tipo de plantação. Então a gente tem que ter um cuidado para não levar a nossa percepção, a nossa interpretação para um lugar de literalidade, né? Querer descobrir a lógica, se era tempo de uva, se não era, né? Como é que o terreno... Gente, nada disso. Não é uma tese de doutorado isso aqui é uma parábola, é uma historinha que a gente tem que tirar a moral da história. Então aqui nessa que a gente leu hoje, mais uma vez um dono de casa, também poderíamos traduzir como um fazendeiro, alguém dono da terra, fez uma cerca com plantas e arbustos, o que a gente hoje chamaria de cerca viva, né? Ou seja, aquela cerca que fica bonito pra caramba aquilo, né? Aquela cerca assim verde, bem podadinha, né? Essa é a sebe, né? Isso é uma sebe. E aí o que ele fez? Construiu um lugar, que é o lagar, né? Que é o lugar
onde se separa o líquido da fruta de sua polpa, de sua parte material. Geralmente espremendo a uva, ou com os pés, enfim, né? Ou com algum instrumento mecânico. Então, esse é o lagar. Então, ele é dono da terra, constrói a cerca, constrói o lagar, constrói uma torre de vigia, para vigiar, né, se não vem alguém querendo roubar os frutos, etc. E depois de construir a vinha, ele chama alguns lavradores e diz, olha, eu construí uma vinha, documento ok, fez a propaganda dele, ó, construí uma vinha, está bem feita, fui eu quem fiz, e estou chamando vocês para poder trabalhar aqui. Vamos fazer o seguinte, daquilo que vocês escolherem, parte fica para vocês e parte fica para mim. Vou tomar a minha parte como dono da vinha e vocês também vão ter a parte de vocês. E ele falou que ia se mudar, né? Não ia ficar no mesmo país, ele ia sair dali. E conforme o dono da vinha ia mandando seus funcionários para cobrar a parte que lhe cabia, o que os lavradores fizeram com os servos? A um mataram, a outro espancaram, a outro apedrejaram. Por fim, o dono da vinha manda seu próprio filho para cobrar a parte que lhe cabia. E a maldade dos lavradores chega a um nível, e a ganância deles chega a um nível extraordinário, né? Vamos matar o filho. Porque se o cara não tem mais filho, a vinha fica para a gente. Ele não está mais interessado em vir para cá mesmo para esse fim de mundo, para essa roça, vai ficar lá no país dele, e a gente toma a vinha toda para a gente. E aí Jesus, contando essa parábola, diz aos seus interlocutores, provavelmente os que são mencionados aqui no final, os fariseus, né, os líderes religiosos, o que esse Senhor vai fazer com os lavradores? E os religiosos respondem, eles vão sofrer de morte sofrida. Vai ser horrível a punição deles. De morte morrida, né? De morte matada, melhor dizendo. E Jesus diz, olha, bem disseram vocês, o final será esse. E é claro aqui que há uma interpretação bem básica dessa parábola. Os símbolos que essa parábola traz são bem claros. Israel, o povo da promessa. Israel, o povo com quem Deus fez um pacto. Com quem e através de quem Deus quis trazer essa ideia do reino. Lá atrás. Por diversas e diversas vezes abandonaram os intuitos de Deus nesse reino. Os intuitos de perdão, os intuitos de acolhimento do povo novo que chega. Os intuitos de fidelidade ao próprio Deus. E ao longo da história, vários profetas foram levantados. A gente vê lá no Antigo Testamento, né? Jeremias, Isaías. E diz a tradição religiosa, a Bíblia não narra muito bem, que a maioria desses profetas morreram assim, apedrejados, ou foram espancados, e muitas vezes pela própria liderança do povo de Israel. Então, os servos na parábola significam os profetas que Deus foi mandando ao longo do tempo para falar, o negócio está errado, hein? Não está legal, não. As viúvas e os órfãos estão sendo abandonados. Não me interessa sacrifício de animal, me interessa misericórdia. E vocês não estão executando isso. E o povo matou os profetas por diversas e diversas vezes. Um pouco mais à frente, no próprio livro de Mateus, Jesus vai falar, né? Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Por fim, vem o dono da vinha. Que, claro, um simbolismo claro na pessoa de Jesus, o Filho.
O Filho de Deus. Tá bom, vocês não estão dando, né? Não tá tendo jeito o negócio. Vou enviar o meu filho. E já, claro, esse evangelho é escrito já na segunda metade do século I, ano 80, ano 90. Jesus já tinha sido morto, né? Já tinha sido ressuscitado, etc. E é uma alusão clara à morte de Jesus. Deus envia o seu filho e ele é morto, executado pelas mãos dos líderes religiosos de sua época. O Império Romano é um mecanismo que faz a execução. Está lá prescrito na lei. Quem se levantar contra o Império não tem acordo. Mas quem entrega são os líderes religiosos. O Império Romano não está nem aí se tem alguém causando confusão no meio dos judeus. O judeu é mais um povo dentro do seu, né, grande império. Mas a partir do momento que os líderes se organizam e cobram do Império Romano, ali Jesus é morto, torturado e morto. E aí o Evangelho conclui dizendo, pelos ditos de Jesus, esse reino então vai ser tirado de vocês. Vai ser entregue por alguém que consiga demonstrar amor, compaixão, misericórdia. Aqui é uma alusão clara de que o reino de Deus não se restringe a um povo, a um grupo. O reino de Deus não está vinculado a CPFs, nem CNPJs. O reino de Deus está vinculado aos frutos que são dados. E assim, refletindo um pouco sobre essa parábola, eu tenho rapidamente 3 afirmações que vieram à minha mente. Claro, vocês, né, são muito inteligentes, mais do que eu, e vocês conseguiriam ir além, mas eu trouxe só 3, até para a gente almoçar hoje ainda, né? E a primeira afirmação é: o reino de Deus pertence a Deus. O reino de Deus pertence a Ele. Ele é o dono do reino. É Ele quem idealizou o reino, construiu e nos chamou para participar desse reino. Só que o reino de Deus, quando Jesus vai falar sobre isso, em diversas passagens do Evangelho, ele não teoriza, sabe? Reino de Deus é a substância, a essência, nada disso. Ele não vai para a teoria, ele vai para a prática. Ele não explica muito o que é o reino de Deus, ele pratica o que é o reino de Deus. Então, o dono do reino, quando envia o seu filho Jesus, ele diz, o melhor caminho para vocês entenderem o reino é olhando para mim, para as minhas atitudes, escolhas e preferências essenciais. É através do que essencialmente se frutifica na vinha que essa vinha, que esse reino é caracterizado. Que fruto esse reino está dando? E Jesus mostra com a sua vida que o reino de Deus ele é cultivado no afeto, na empatia, na alteridade, a valorização da experiência de vida do outro, na valorização da fé diferente da nossa. O que Jesus fez com a mulher cirofenícia? Pagã, de outra religião, de outro, né? Grande é a tua fé. O reino de Deus é a atitude de Jesus de abertura, de acolhimento. Esse é o reino construído por Deus. E é muito bonito que esse reino seja trazido como uma alegoria de uma vinha, de algo vivo, algo orgânico, né? O reino de Deus é um castelo com pedras? Não. Que eternamente mostrará a sua grandeza? Nada disso. O reino de Deus é uma vinha, orgânico, com participação de pessoas, com produção de frutos, que está constantemente em mudança.
E isso me leva à segunda afirmação. Nós somos cultivadores e cultivadoras desse reino. Nós somos responsáveis por fazer com que esse fruto do reino sempre dê e não morra. Ou seja, Deus quer se relacionar com a gente. Desde a criação isso está lá. No Gênesis, né? Deus cria para se relacionar com a sua criação. E nesse reino não podia ser diferente. Nós somos quem cultivamos, colhemos, matamos a fome, a sede de quem precisa, administramos esses frutos. Vocês repararem que todas as parábolas que Jesus conta sobre o reino de Deus envolve a ação humana. O reino de Deus é semelhante a um casamento. O que mata no casamento é gente. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que perdeu a moeda e depois ficou procurando. Gente. O reino de Deus é igual a vinha onde os trabalhadores são chamados. Gente. Reino de Deus não é feito de uma forma estranha e fora da gente, como se fosse um mundo espiritual que se sobrepõe ao nosso mundo. Não, reino de Deus é a construção do mundo como nós o construímos. Dos valores e frutos que nós plantamos. Reino de Deus não é uma coisa fixa e perene e sólida, para sempre, assim, do mesmo jeito. O reino de Deus é sempre construção. E dependendo da nossa atitude, dependendo de como cultivamos esse reino, podemos matar os frutos. E não cultivá-los, e não fazê-los viver. Por isso cabe a nós o quê? Mantermos essa vinha, esse reino vivo, para que os frutos que podemos vislumbrar na vida de Jesus, seus atos, sua forma de vida, sejam multiplicados. Então a gente pode se achar, né? Opa, somos cultivadores do reino, ó. Nome bom para uma banda gospel, né? Cultivadores do reino. Estamos com tudo, né? Estamos por cima. Só que a parábola traz um alerta no final, né? E aqui está a minha terceira e última afirmação. Não somos o dono do reino. Não somos os donos e as donas do reino. O fato de trabalharmos nessa cultivação não nos torna proprietários desse reino. A fonte de todo afeto, de todo amor, de toda compaixão, misericórdia, continua sendo o próprio Deus. E isso serve para uma coisa muito interessante. Para a gente ter o cuidado de, por sermos cultivadores do reino, não pensarmos que somos o máximo. Não pensarmos que somos o centro desse reino. Não cairmos numa idolatria de um pastor, de alguém, de uma igreja. Alguém que só está cultivando, mas não é o dono, não deve ser idolatrado. Instituições, os cultivadores do reino são importantíssimos, imprescindíveis. Sem eles a vinha vai morrer. E Deus quer isso, quer a relação, mas ninguém é dono. O que caracteriza a vinha são os seus frutos e não os seus lavradores. O fato da gente dizer somos igreja, cultivador, não quer dizer necessariamente nada. Igreja Cristã de Ipanema só é igreja se entrarmos aqui e sentimos o cheiro dos frutos. Só é igreja, só é cultivo do reino
se no aroma tiver o fruto da justiça, ó, do amor, ó. E não é fácil. Não é fácil, né? A verdade é essa. Como toda ação na terra e na natureza, tudo tem que ser constantemente trabalhado. E isso é puramente humano. Por vezes a gente vai deixar esse fruto morrer mesmo. Por vezes o amor que deveria frutificar na gente, ele não vai frutificar. Por vezes o perdão que a gente deveria exercer, a gente não vai exercer. É de época. Às vezes a fruta é de época, e às vezes a gente não está numa época boa. Isso é perfeitamente compreensível. Agora, temos que lembrar das nossas avós, dos nossos avós, das nossas mães, dos nossos pais, com esse poder de recuperar a vinha. Sabe aquela plantinha que estava quase morta, seca no teu quintal? Aí sua mãe fala assim, eu tenho que cuidar aqui, acho que tá morrendo, mas acho que ainda dá. Aí poda, né? Tira o que está morto, corta os galhos secos. E mais à frente, no fim do galho, uma pontinha verde volta. E dali a um tempo, aquela flor brota. E aquela plantação é recuperada. Esse é o trabalho de cultivo dos frutos de Deus dentro de nós. Cultivar o amor, cultivar a convivência, a coexistência. A vinha é caracterizada pelos frutos, não pelas pessoas que estão cultivando. O que isso quer dizer? Por que eu repeti isso? Porque às vezes os frutos do reino de Deus não vão estar dentro do que se denomina igreja, não. Às vezes a vinha está dentro de uma casa, de uma escola, de uma empresa, de uma mesquita, de uma sinagoga, de um terreiro. Os frutos da vinha caracterizam a vinha. Onde está a misericórdia? Onde está o amor? Onde está o perdão? Onde está o acolhimento? Ali está o reino de Deus. A vinha é maior do que os seus lavradores. O dono da vinha é Deus. Nós não somos os donos e as donas da vinha. E para encerrar, eu já imagino aqui todos nós trabalhando nessa plantação, e é muito comum trabalhar na plantação e cantar ao mesmo tempo, né? Isso é milenar, né? Cantar e trabalhar. Eu imagino a gente cantando enquanto a gente cultiva a música do poeta e profeta Lenine, quando ele escreve assim: há de ser leve, um levar suave, nada que entrave nossa vida breve. Tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto, só viver no afeto. Cultivemos o afeto, cultivemos os frutos da vinha, os frutos do reino. Amém.